Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin subindo, empolgado com os dados de inflação que vieram abaixo do esperado. Isso é benéfico. O Fed está conseguindo conter a inflação com o seu aumento da taxa de juros. Isso é muito benéfico e os mercados estão reagindo positivamente. Só que, será que este é um movimento de fato de alta? É um movimento que vai nos levar a rompimentos da resistência mais importante? Será que veremos o famoso pump and dump, movimento em que o mercado devolve toda a alta? Nós temos no nosso caixote de lateralização padrões que normalmente rompem para baixo. Bitcoin está com um padrão de ombro, cabeça a ombro que pode se confirmar no gráfico diário. E os gaps de curto prazo foram fechados. Então atingimos o fechamento desses gaps. No tempo gráfico maior, o Bitcoin segue extremamente saudável. Só que o dólar index, que é o índice que mede a força do dólar, está despencando e isso não está levando o Bitcoin às alturas. Normalmente a gente vê altas fortes quando o dólar index, quando o DXY, quando esse índice que mede a força do dólar cai, normalmente a gente vê o Bitcoin subir. E isso não está acontecendo. Será que estamos diante da armadilha de bilhões de dólares que eu falei no dia de ontem? Eu quero te mostrar tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou considerando e tudo que eu estou fazendo. E quero te mostrar, é claro, quais são os pontos críticos para o mercado. O que você tem que ficar de olho para colocar grana no bolso? Então fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Mas antes, é claro, eu te convido a participar do nosso grupo do Telegram. Link está na descrição do vídeo, onde eu passo dicas, trades, análises e muito mais para você lucrar de verdade. E não passo apenas dicas e análises do Bitcoin, mas do mundo cripto em geral, altcoins, Ethereum, Litecoin, o que está acontecendo e como você também pode aproveitar esses movimentos, então participe. Bom, o Bitcoin está tendo essa movimentação de alta graças aos dados que tivemos hoje. Hoje era um dia muito importante e ainda é um dia muito importante e vai trazer ainda mais volatilidade. Acabamos de abrir o mercado norte-americano e a gente espera sim mais movimentação. Os dados de inflação vieram muito melhores. Inflação de núcleo caiu para 4,8% e a inflação anual caiu para 3%. Ótimo sinal para o Fed, para a política monetária. O Fed está conseguindo de fato segurar essa inflação, essa escalada na inflação. Isso permite que o Fed tenha uma mobilidade maior. E se o Fed não aumentar a taxa de juros, isso pode ser benéfico para quem? Para os ativos de risco, índices, ações e, é claro, criptomoedas. Só que o que vem me chamando a atenção nesses últimos 20 dias de lateralização, nós temos 20 dias em que o Bitcoin bate e sobe, sobe, desce, bate em cima, devolve, bate embaixo, devolve. A gente tem 20 dias em que a gente está exatamente neste padrãozinho de lateralização. O que me chama muita atenção é que a gente tem visto notícias boas notícias para o mercado e boas notícias para as criptomoedas e para o Bitcoin. E isso não está sendo suficiente para levar o Bitcoin a áreas de rompimento. A gente não está sendo capaz de romper essa área. É uma área muito importante, é uma área de resistência muito importante e o Bitcoin está falhando em romper, mesmo com notícias muito boas. Índices internacionais seguem subindo muito forte e o Bitcoin não está acompanhando isso. Eu sigo com a minha visão de que temos potenciais armadilhas aqui nesses movimentos do Bitcoin e que o Bitcoin pode ter correções em tempos gráficos maiores, é claro, se perder este suporte na área de 29.800. Esse é o ponto, é a área mais crítica para o Bitcoin. O Bitcoin não consegue perder, mas muito menos consegue romper esta área crítica aqui acima.
Nos tempos gráficos menores, o gráfico de 4 horas, nós temos o padrão de lateralização, só que a gente está construindo uma cunha ascendente. É um padrão que vai afunilando, e ele tem um rompimento, normalmente rompimentos para baixo. Se a gente confirmar esse rompimento, muito provavelmente a gente vai voltar para esta área de suporte, para testar esse suporte, e que, se for perdido, a gente pode acabar vendo o Bitcoin corrigir mais forte. Pode ter correções mais fortes para buscar áreas de liquidez, áreas esta que eu tenho mostrado nos últimos dias, áreas de liquidez extremas. Então, quais são esses pontos mais críticos? No gráfico de 4 horas, você tem que ficar de olho nesta cunha ascendente, que pode levar o Bitcoin, sim, a este ponto aqui. A gente pode acabar vendo até uma tentativa de rompimento desta área. Mas, para que a gente tenha altas e não seja caracterizada mais uma vez uma armadilha, a gente tem que ter o quê? Fechar hoje acima, e é fechamento de vela acima, e posteriormente termos amanhã uma confirmação deste rompimento com fechamento acima do topo anterior. Então, nem sequer, se a gente romper essa área aqui, eu vou confiar em altas. Se a gente romper hoje, a gente vai ter que aguardar a confirmação no dia de amanhã. Porque se no dia de amanhã, considerando que a gente tem um rompimento hoje, a gente devolve esse movimento, é mais uma armadilha. Só que a gente não está vendo esse ímpeto. Então eu estou de olho em qualquer movimentação do Bitcoin para cima como uma armadilha. Sim, a minha visão é de que estamos diante de mais uma armadilha. Estamos diante de mais um movimento de pump e potencial dump que o mercado vai fazer, pode fazer nas próximas horas, quiçá nos próximos dias. Então tenha muito cuidado mesmo, para fazer compras. A gente tem muita confluência mostrando que o Bitcoin não está tendo força necessária para romper a resistência. Se perdermos de fato esta área aqui, desta cunha ascendente, a gente pode acabar vendo o Bitcoin mais uma vez chegar a essa área. Se isso acontecer entre hoje e amanhã, isso vai ser um sinal mega vermelho. Por quê? O mercado tem notícia boa, recebe notícia boa e tem movimentação contrária para testar inclusive um suporte crítico. Tome cuidado você que está efetuando compras. Eu sempre venho apresentando aquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Neste momento, estou shortando algumas altcoins que estão mais fracas que o Bitcoin. Então, eu estou em short em Ethereum. Para você ver esse meu short em Ethereum, dá uma olhadinha lá no Telegram. Mas eu estou shortando ativos que estão mais fracos que o Bitcoin, justamente porque o Bitcoin está me indicando também fraqueza e que pode vir a ter movimentações mais agressivas. Eu quero comprar o Bitcoin, não se confunda, eu quero comprar o Bitcoin. Só que eu não quero comprar o Bitcoin em um momento onde ele pode fazer exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. Nós temos no gráfico de 3 dias, nós temos uma baita de uma cunha também descendente. Se a gente tiver um rompimento desta área aqui, a gente pode acabar vendo o Bitcoin só subir até a área de 32,5, quiçá 33 e cair. Eu estou buscando áreas de liquidez, onde o Bitcoin tem grande liquidez, que é o ponto de 28 mil dólares. Ele não começa em 28 mil dólares, mas é uma área bem interessante. Por quê? Nós temos aqui o nosso famoso ombro, cabeça, ombro do lado direito, que é um padrão de inversão de tendência, que se for confirmado, perdendo os 29.800, pode levar o Bitcoin. Deixa eu mudar essa linha aqui, para ficar mais claro. Pronto. Se ele perder este suporte em 29.800, o alvo para o nosso ombro, cabeça-ombro, se torna 28.200. É uma área onde a gente tem liquidez de acordo com o nosso VPVR. Olha só,
De acordo com o VPVR, nós temos uma grande área de liquidez, deixa eu dar um zoom, uma grande área de liquidez, olha só, uma grande área de liquidez exatamente na área de 28 mil dólares. Essa área também é uma área onde passa a média de 100 dias, olha só a média de 100 dias aqui, exatamente em 28.330. E nós temos o nosso amado Fibonacci, onde a gente pode buscar retrações. O mercado esticou muito, natural que a gente tenha correções em tempos gráficos maiores, entre 28.900 e 27.360. Mas mais plausível para a área de 28.150, a área de 50%, que, não por uma coincidência, é uma área onde a gente tem um suporte e resistência. Então a gente tem muita confluência mostrando que o Bitcoin pode ter correções e essas correções possam levar o Bitcoin exatamente a esta área, que é uma área de extrema liquidez, a área onde eu, Luan, vou efetuar compras para surfar mais movimentações de alta. O pior cenário para o Bitcoin seria ele buscar essa área, que é uma área onde ele também vai formar a base de preço semanal, tá? Quando o RSI de 4 horas bater em sobrevenda, tá? Que fica na área entre. Vamos mostrar isso também. Se o Bitcoin perder essa área, ele vai formar bases de preço no semanal. E essa base de preço semanal, ela se forma quando o índice de força relativa, que é o RSI, que é um indicador que a gente usa aqui, tá? RSI, índice de força relativa, ele aparece aqui embaixo para você, tá? Assim que o gráfico de 4 horas bater em sobrevenda, nós teremos a formação da base de preço. E ele começa a bater o RSI em sobrevenda em que pontos? Em 29.175 e pode ficar mais extremo até a área de 28 mil dólares. Então isso tem confluência com que área? Esta área aqui. Então nós temos N confluências que podem levar o Bitcoin justamente a essa área. Então é por isso que eu não estou comprando e estou fazendo shorts de curto prazo em altcoins mais fracas que o Bitcoin. Porque, na minha visão, o Bitcoin está perdendo força. Ele não está tendo esse ímpeto de alta para romper, mesmo com notícias espetaculares. Essas notícias aqui foram espetaculares do ponto de vista da política monetária e isso acaba beneficiando muito os ativos de risco. Não vermos o Bitcoin subir absurdamente é algo que me chama muita atenção. O dólar index em queda também me chama muita atenção. Todas as vezes que a gente vê o índice do dólar cair, a gente vê o Bitcoin ter uma boa valorização, porque a gente está vendo o capital fluir do dólar para outros ativos de risco. E normalmente o Bitcoin tem uma correlação inversa. Quando o dólar index cai muito, o Bitcoin acompanha a movimentação contrária. Então ele sobe muito. E a gente não está vendo isso. Outro ponto que chama muita atenção. Então eu acredito sim que a gente pode acabar vendo um pump e um dump. A gente pode ainda ver na parte da tarde o Bitcoin, o mercado levarem o Bitcoin a testar essa área novamente, que é ainda uma área de liquidez, onde vai de fato tirar todo mundo que está em short mega alavancado. Então por isso eu nunca indico que ninguém opere extremamente alavancado contra uma tendência, e é algo que eu explico no nosso grupo do Telegram. Mas quem tiver muito alavancado tem que tomar mega cuidado. O mercado não é besta. Ele não vai se fazer de besta. Ele vai tirar todo mundo que está em short, depois ele vai tirar todo mundo que está em long, e aí sim ele vai fazer a sua movimentação de fato real. Então fica de olho em potenciais movimentações de alta que não levam ao rompimento. Se a gente falhar mais uma vez, e a gente pode começar a ter correção aqui, ou ter movimentação e correção aqui, qualquer movimento que seja falho e leve o Bitcoin novamente para essa área, vai colocar uma pressão muito grande de baixa no Bitcoin. Mas pressão esta que pode levar a uma ótima correção, um ponto de liquidez e
a uma baita de uma oportunidade. Se tivermos uma correção nessas áreas, a gente abre caminho para o seguinte: no pior cenário, vendo o Bitcoin não valorizar tanto, a gente conseguiria ver o Bitcoin corrigir para essa área de 28 mil dólares, o que abriria espaço a que ele buscasse, ainda dentro deste enorme padrão de Cunha, ele buscasse ainda a área de 34 mil dólares. Esse seria o pior cenário de alta para o Bitcoin. E aí sim ele poderia ter correções. Só que só nesta movimentação aqui, da área dos 28 mil para 34 mil dólares, a gente tem nada menos do que 21%, 20% e 20% de alta no Bitcoin é uma alta bem interessante. Pode trazer N oportunidades para o mercado cripto. Então fica de olho nessas movimentações e desconfie de qualquer alta que não seja acompanhada de volume comprador ascendente. Estamos vendo volume comprador ascendente aqui? Um volume comprador que justifique uma alta e um rompimento? Por enquanto não. A gente está vendo aqui, ó, volume comprador descendente. Conforme o mercado sobe, a gente está vendo aqui, olha só, vou até ajustar aqui, olha só como está o volume comprador. Volume comprador está exatamente um volume comprador descendente. Não é o que o Bitcoin precisa para ter rompimentos. Para termos rompimentos de fato, o que precisamos? Rompimentos confirmados com volume comprador ascendente. Então fique vigilante, de olho nessas movimentações que podem estar escondendo armadilhas para muitos perderem dinheiro. Cuidado com o pump e dump. Eu quero saber a sua opinião. Será que o Bitcoin vai, enfim, conseguir romper essa área ou ele vai falhar mais uma vez? Eu quero saber a sua opinião. Você está vendo a mesma coisa que eu? Pessimismo de curto prazo e otimismo de médio a longo prazo? Acho que o Bitcoin corrige mais e depois vai buscar áreas mais altas? Deixa nos comentários que, como sempre eu falo, sua opinião é mega importante. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo com base na análise gráfica. Faça você sua própria análise e invista com responsabilidade. Mas é claro, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e, é claro, aperta o like que demonstra que você está gostando do meu conteúdo e ajuda muito o canal a crescer. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.